Eu estava no fundo do poço, frustrado, sem energia e vendo todo mundo ao meu redor avançar, menos eu. Eu culpava a economia, meu chefe, a falta de sorte, até que eu saquei a verdade. O meu maior inimigo era o cara que eu via no espelho toda manhã. Eram 3 hábitos que pareciam inofensivos, mas que estavam me condenando ao fracasso. E pode acreditar, o terceiro é o mais traiçoeiro de todos. Antes de prosseguir, aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E faz o seguinte, passa para aquele seu amigo que está precisando ouvir uma mensagem de desenvolvimento pessoal, de crescimento pessoal. Agora pensa comigo, existem forças invisíveis agindo na sua vida neste exato momento. Há hábitos que parecem bobos, tipo rolar o feed do Instagram ou arrumar a mesa pela 10ª vez, mas que na verdade estão simplesmente minando o seu potencial sem você nem perceber isso. E eu sei disso porque eu vivi essa história. Eu estava estagnado, frustrado, correndo em círculos sem entender o porquê. Eu sentia que tinha potencial, mas ele simplesmente não aparecia no mundo real. E foi aí que eu descobri os 3 vilões ocultos que sabotavam o meu sucesso todos os dias. E neste vídeo eu não vou te dar uma frase motivacional barata. Eu vou te entregar o mapa que eu usei para sair do buraco. Eu vou te mostrar exatamente quais são esses 3 hábitos e, o mais importante, as estratégias práticas que eu usei para eliminar cada um deles. Estratégias que não só mudaram, mas salvaram o meu futuro. Eu sou o Reginaldo Santos e nós vamos seguir em frente. E se você se sente travado, este vídeo pode ser a chave que você tanto procurava. Vamos ao hábito 1, o vício em motivação de fachada. O primeiro vilão é um lobo em pele de cordeiro. Ele se veste de produtividade, mas é pura enganação. É o hábito de consumir motivação em vez de criar resultados. A minha história? Esse era o problema. Eu era um viciado. Minha rotina da manhã tinha pouco café, eu não consigo ficar sem café, e nenhuma meditação. Era uma overdose de vídeos motivacionais, palestras, podcasts de sucesso e artigos como os 5 passos para uma vida extraordinária. Eu passava horas nisso e até funcionava por alguns minutos. Eu sentia um pico de energia, uma onda de dopamina e pensava, é isso, hoje vai ser diferente. Que nada. Eu me sentia produtivo, um pouco, mas sentia que estava fazendo algo que pudesse melhorar. Só que no dia seguinte, lá estava eu no mesmo lugar, com os mesmos problemas, precisando de uma nova dose de motivação. Depois desse ciclo do viciado em motivação, vem o pico de euforia. Era sempre seguido por um vale de preguiça, e isso era ainda pior. Eu confundia a sensação de estar inspirado com o trabalho de verdade. Isso é um vilão e eu vou te explicar por quê. Esse hábito é destrutivo porque ele engana o sistema de recompensa do seu cérebro. O seu cérebro te dá uma dose de dopamina quando você termina uma tarefa. O problema? Ele também libera uma dose menor quando você só planeja ou imagina terminar. Consumir conteúdo motivacional é tipo um hack nesse sistema. Você sente a recompensa sem fazer esforço. É como comer uma barra de chocolate para ter energia. Você tem um pico rápido, mas logo depois vem uma queda brutal. E seu corpo não ganhou nenhum nutriente de verdade. A motivação que vem de fora é vazia. Ela cria a ilusão de progresso enquanto você fica perigosamente parado. Você vira um planejador profissional, um sonhador em série, mas na hora de executar é um completo amador. O passo prático para resolver isso? Bom, a cura para esse vício não é achar uma fonte de motivação melhor. A cura é parar de procurar. A solução é a ação, por menor que seja. Eu criei uma regra para mim: ação antes
da inspiração. Em vez de abrir o YouTube atrás de um vídeo, eu me forçava a fazer uma única ação de 2 minutos ligada ao meu objetivo. Se eu precisava escrever um relatório, eu não via um vídeo sobre foco. Eu abria o documento e escrevia um parágrafo e só. Um só. Se eu precisava ir para a academia, eu não ouvia um podcast sobre economia ou sobre disciplina, eu só calçava o tênis. A ciência mostra que a ação cria o seu próprio embalo, a sua própria motivação. A vontade de continuar não vem antes de dar o primeiro passo, ela vem depois. Troque o consumo passivo de inspiração pela produção ativa de resultados, mesmo que o resultado seja minúsculo. Essa foi a primeira chave que virou para mim. Hábito 2, a ilusão da procrastinação produtiva. O segundo vilão é ainda mais esperto. Ele não te faz sentir preguiçoso, ele te faz sentir ocupado. Eu chamo de procrastinação produtiva. A arte de fazer um monte de tarefas inúteis para evitar o que realmente importa fazer. A minha história, e junto com ela o problema também, a minha lista de tarefas sempre lotada e eu sempre exausto no fim do dia. Eu respondia dezenas de e-mails, organizava arquivos, limpava a mesa, planejava a semana num aplicativo novo. Eu estava sempre ocupado. Se alguém me perguntasse, eu diria que estava trabalhando pra caramba. Mas os meus grandes projetos, as metas que realmente iam mudar a minha vida, nunca saíam do lugar. Estavam sempre na lista do amanhã eu faço. Eu usava a sensação de estar ocupado como um escudo para não ter que encarar o medo e a dificuldade que realmente importava. Eu estava me afogando em coisinhas triviais para não ter que surfar a onda gigante que definiria o meu futuro. E porque é um vilão? Bom, a explicação é que essa é a armadilha perfeita, porque ela te dá uma desculpa que soa legítima, mas eu estava trabalhando. Ela explora a nossa necessidade de sentir que estamos no controle, só que existe uma diferença gigantesca entre estar ocupado e ser produtivo. Estar ocupado é responder 100 e-mails, ser produtivo é fazer aquela ligação de 5 minutos que fecha um negócio. A procrastinação produtiva é como ser um hamster na rodinha. Você corre, você sua, você gasta uma energia danada, mas no fim do dia, olha ao redor e percebe que não saiu do lugar. É movimento sem direção, é esforço sem avanço e o pior, ela drena sua força de vontade com coisas pequenas, te deixando sem combustível para o que realmente vai te levar para o próximo nível. A solução, o passo prático, aqui, nesse caso, é ter uma clareza brutal. Eu adotei o que chamo de a regra da única coisa. Toda noite, antes de dormir, eu olhava os meus objetivos e me fazia uma pergunta simples. Baseado no princípio de Pareto, qual é a única coisa que, se eu fizer amanhã, vai gerar o maior impacto para me deixar mais perto do meu objetivo? Essa única coisa raramente era mais fácil, quase sempre era mais difícil e a que me dava mais frio na barriga. E ela se tornava, por obrigação, a primeira tarefa do meu dia seguinte, antes de checar e-mail, antes de olhar rede social, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra distração. Eu dedicava minha melhor energia, meu pico de foco da manhã para essa única tarefa, mesmo que o resto do dia virasse um caos. Eu ia dormir sabendo que tinha movido a alavanca mais importante. Pare de medir seu dia pelo número de tarefas riscadas e comece a medir pelo impacto daquela única tarefa que realmente importou. Vamos ao hábito 3? A falta de uma conversa honesta com você mesmo. E agora o terceiro hábito, ele ainda é mais profundo. Ele é a raiz de todos os outros. Este não é um hábito de ação, mas de pensamento. É a ausência da autoconsciência. A falta de ter uma conversa honesta consigo mesmo. A minha história, e junto com ela o problema, eu comecei a me perguntar por que eu caía no vício da motivação? Por que eu me escondia em tarefas inúteis? A resposta era sempre assustadora, porque eu não fazia a menor ideia
de quem eu era. Eu vivia no piloto automático. Eu dizia que queria sucesso, mas nunca parei para definir o que é sucesso. O que o sucesso realmente significava para mim. Eu dizia que queria ser feliz, mas não sabia o que me dava alegria de verdade. Versus um prazer de 5 minutos. Eu só reagia ao meu dia, às minhas emoções e aos meus impulsos. Eu não entendia porque eu me sentia ansioso ou desmotivado, eu apenas sentia. E aí eu corria para uma distração, tipo um vídeo motivacional ou uma tarefa fácil. Eu estava vivendo a vida de um completo estranho. E por que é um vilão? A explicação é a seguinte: pense nisso como um sistema operacional de todos os seus fracassos. Sem autoconsciência, você não consegue diagnosticar o problema real. Você fica tratando os sintomas, a procrastinação, a falta de motivação, sem nunca entender a causa, que pode ser medo de falhar, medo de dar certo ou de estar correndo atrás de objetivos que nem são seus de verdade. Tentar mudar um hábito sem se conhecer é como tentar consertar o motor de um carro dando martelada no capô. Você faz barulho, mas não conserta nada. É como tentar andar numa cidade, uma cidade que você foi pela primeira vez, e você não tem mapa, não tem GPS, e você está aí esperando chegar no seu destino por mágica. Você vai se cansar, vai se frustrar e provavelmente acabar exatamente onde começou. A falta de autoconsciência, ela te condena a repetir os mesmos erros para sempre. Essa é a pior parte, você nem sabe que está cometendo erros. A solução é dolorosamente simples, mas exige coragem. Comece a conversar com você mesmo. Eu criei, por exemplo, um ritual que não falha. O check-in diário de 5 minutos. Toda noite, sem exceção, eu pego um caderno e respondo a 3 perguntas com honestidade total. Primeiro, o que eu estou sentindo agora, neste exato momento? E o que aconteceu hoje? Essa é a parte interessante. O que aconteceu hoje que me fez sentir assim? Isso me forçou a dar nome aos meus sentimentos e a ligar os pontos. Segundo, qual a atitude que eu tive hoje que me deixou mais perto da pessoa que eu quero ser? Isso me obrigava a pensar em identidade, não só em metas. E terceiro, qual atitude ou falta de atitude me afastou desta pessoa? Essa era a mais difícil, porque me forçava a admitir onde eu tinha falhado. Essas 3 perguntas feitas dia após dia viraram meu mapa e minha bússola. Elas me deram clareza sobre meus medos, meus valores e os meus padrões. Elas foram a base que me permitiu finalmente construir hábitos que realmente funcionam. Conclusão? Lembre-se disso. O que te impede de avançar raramente é um obstáculo gigante. São as pequenas coisinhas, as pequenas correntes invisíveis que você mesmo cria dia após dia, que te mantém preso no mesmo lugar e preso ao fracasso. O consumo passivo de motivação, a ilusão de estar ocupado e a ausência devastadora de uma conversa honesta consigo mesmo. Esses são os verdadeiros ladrões do seu potencial. E agora eu quero saber de você, com qual desses 3 hábitos você mais se identificou? Quais deles ou qual deles, enquanto eu descrevia, te deu aquele estalo de caramba, esse sou eu? Deixe aqui embaixo nos comentários, eu quero muito ler a sua história, porque muitas pessoas elas acham que as histórias que elas têm são únicas. Muitas pessoas pensam, eu achei que era só eu que pensava dessa maneira, mas agora eu vi que não. Então deixe o seu comentário, isso ajuda muito as pessoas a também compartilharem a ideia delas ou o que aconteceu para que elas não alcançassem o que elas querem. E compartilhar, veja bem, compartilhar já é o primeiro passo para mudar. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, se te deu uma certeza que você não tinha antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso ajuda também para que eu saiba que a gente está no caminho certo. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque a nossa jornada de crescimento pessoal, ela destrava o nosso verdadeiro potencial que está somente começando. E a gente se vê no próximo vídeo.